Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Ezequiel 11, irmãos, nós lemos acho que foi na sexta-feira, aqui no versículo 16, ó. Eu vou ler com os irmãos aqui, só para a gente, a título de nós relembrarmos, para a gente entrar no assunto novo. Então, aqui é dito assim, olha, acompanha conosco aí a leitura. Portanto, diga aos exilados, assim diz o Senhor soberano, embora eu os tenha espalhado entre as nações do mundo, serei um santuário para vocês durante seu tempo no exílio. Eu, o Senhor soberano, digo que os reunirei das nações onde foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. Quando eles regressarem para sua terra natal, removerão todos os resquícios de suas imagens repugnantes e de seus ídolos detestáveis. Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que obedeçam meus decretos e estatutos. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vamos ler até aqui. Então eles serei seu povo e eles serão, eu lhes serei seu Deus e eles serão o meu povo. Quando que isso vai acontecer? Quando for dado um coração for removido o coração de pedra, e quando for dado um coração de carne. Aí eles vão obedecer às leis e estatutos, e Deus, então, fará com que eles sejam povo de Deus, e Deus seja Deus deles, até o versículo 21. Até aqui, nós estudamos já na sexta-feira. É sobre esse assunto que nós vamos falar, porque é isso aqui que nos leva ao Vale de Ossos Secos. Exatamente esse assunto nos leva ao Vale de Ossos Secos. Eu lhes darei um coração, um só coração, e colocarei dentro deles um novo espírito. Igual o irmão Serginho perguntou, será que o Ezequiel sabia do que ele estava falando aqui? Eu acredito, irmãos, que ele não tinha noção do que eles estavam falando aqui. Por que que eu tenho esse entendimento? Porque o próprio Jesus disse, né, o próprio Jesus, ele diz, quando ele estava aqui, que os profetas desejaram ver o que os apóstolos estavam vendo. Eles desejavam ouvir o que eles estavam ouvindo. Então, eles tinham essa condição de profetizar, porém, eles não tinham o entendimento do que estavam profetizando. Muitos deles não entendiam o que estava dizendo. Quando era dito aqui, olha, era dito por um povo, é muito interessante a gente falar isso, numa época em que esse povo estava vivendo num cativeiro, estava ali humilhado, escravizado, estavam sofrendo, e havia profecias para este povo, mas que não eram profecias momentâneas, futuristas, eram profecias eternas da parte de Deus, que o que estava sendo dito ali era algo eterno. Então, quando ele disse assim, olha, eu lhes darei um coração, um só coração, e colocarei dentro deles um novo espírito. O que é ter um só coração e um novo espírito dentro dos homens? O que significaria isso, né? Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Interessante, né? Por que Deus, ele tira um coração de pedra e não dá um coração espiritual, mas ele dá um coração de carne, né? Por que já não deu um coração espírito para as pessoas, mas ele dá um coração de carne? Porque nós já explicamos isso em vídeos passados, irmãos. Nós estamos aqui não é para sermos espirituais, nós estamos aqui para sermos humanos. A intenção de Deus é ser humano. Por isso que nós recebemos um coração de carne.
e não de pedra, tá? E não espiritual também, não de espírito, mas de carne, para sermos espirituais, para sermos humanos e não sermos espirituais. Espirituais nós já somos. Aí ele diz, olha, então essas pessoas, eles vão obedecer meus decretos e estatutos, e então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Tranquilo aqui. Capítulo 11 de Ezequiel, do versículo 16 ao versículo 21, que nós lemos aqui, né? Isso. Agora nós vamos pular para Ezequiel 18. O Ezequiel 18, nós vamos ler a partir do versículo 29. Vamos lá embaixo. Ezequiel 18, versículo 29. Está aqui. Então nós vamos ler aqui, ó. 29. E no entanto, Ezequiel, capítulo 18, versículo 29. E no entanto, o povo de Israel continua a dizer. O que o povo de Israel diz para Deus aqui? O que eles estão dizendo para Deus? O Senhor não é justo. Deus explicando para eles e eles dizendo: o Senhor não é justo. O Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos e não eu, Deus está dizendo. O povo de Israel dizendo: o Senhor não é justo. E Deus dizendo: ó povo de Israel, vocês não são justos e não eu. Versículo 30. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se, afastem-se de seus pecados e não permitam que eles os derrubem. Então, eu queria chamar sua atenção aqui, irmãos. Olha, o pecado, segundo o texto bíblico aqui, ele só derruba quem permite ser derrubado. Tá aqui, tá, irmãos? Ó, tô lendo o versículo 30. Dita assim, olha, julgarei cada um de vocês, ao povo de Israel, conforme suas ações. Diz o Senhor soberano, arrependam-se e afastem-se de seus pecados. E não permitam que eles os derrubem. Então, se o povo não quisesse ser derrubado, o povo conseguia ficar de pé. O pecado não derrubaria o povo, segundo o texto aqui. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Nós sabemos, irmãos, que é Deus que dá esse espírito novo e esse espírito novo e esse coração novo. Um novo coração, um novo espírito. É Deus que dá. Mas ele está dizendo, povo, busque isso. Isso deve ser o seu alvo. É isso que deve ser a sua motivação. Você deve, em primeiro lugar, viver o quê? Em busca de ter um novo coração e um espírito novo. Aí ele faz aquela colocação, né? Por que morrer ao povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se. Não é meu desejo que morram. Então busque ter um espírito novo e um coração novo. E aí nós pulamos para o capítulo 36 de Ezequiel, onde nós lemos a partir do 23, que diz assim, não, nós lemos todos, né? Mas o destaque para nós está aqui a partir do 23, ó. Eu lhes mostrarei a santidade do meu grande nome. Eu mostrarei a santidade do meu grande nome. O nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês diante das nações, então como que Deus mostra a santidade dele? É por meio de pessoas, irmãos. São pessoas, filhos, que são capazes de revelar a santidade de Deus. Não tem outra forma de Deus mostrar a santidade. Deus ele não mostra a santidade dele num sonho para uma pessoa, ou numa visão para uma pessoa, ou, sei lá, desce um anjo para mostrar. Não, o que acontece, a revelação de Deus, ela só pode ser vista, Deus só pode se revelar através de pessoas.
Então, a revelação de Deus é através de pessoas. Nós precisamos estar entre pessoas para nós entendermos a revelação de Deus. Então, o texto ele é muito claro. Pessoas devem estar nos nossos corações. Pessoas devem ser o nosso objetivo, sempre. Então, nós lemos isso, nós destacamos isso no dia do estudo, que nós falamos, né? Então, versículo 24, pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Então quem que lava? É Deus. Sou eu que aspergirei para que vocês ficam puros. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Aí eu disse para os irmãos que o que seria essa adoração a ídolos? Será que era a construção de bonequinhos de gesso lá, de personalidades de gesso e a pessoa ficar adorando? Não, isso aqui é muito mais profundo, irmãos. Se adoração a ídolos aqui são os ídolos que nós formamos no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Esses são os piores ídolos, são os ídolos que Deus precisa nos purificar. Talvez o seu ídolo seja você mesmo. Você que ouve aqui a palavra, que ouve o nosso estudo, talvez o seu pior ídolo seja você mesmo. Você gerou um ídolo para você, você gerou uma imagem para você e você agora é o seu próprio Deus. Eu lhes darei, aqui em destaque, o que nós vamos falar a partir de agora, um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. Está aqui, ó. O meu espírito eu vou colocar dentro de vocês. Para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Até aqui tá bom para a gente entender. E eu disse então para os irmãos, nós concluímos aqui, falamos depois do capítulo 37 sobre o vale de ossos secos. Então ali é uma atividade que está acontecendo diante do profeta Ezequiel, onde o profeta Ezequiel está recebendo uma representação daquilo que é a obra de Deus, que é trazer da morte para a vida. É isso que Deus faz. Então é completo. Ali, o que acontece no Vale de Ossos Secos é uma restauração plena, completa, onde a ação de Deus ela termina com o seu próprio espírito dentro da pessoa. O próprio espírito agora é a vida da pessoa. Então, eu convidei os irmãos para hoje nós fazermos esse estudo em Romanos capítulo 8, que é sequência do Ezequiel. Então, aqui o apóstolo Paulo ele apresenta na linha do tempo uma revelação já muito mais avançada, muito mais explicada, muito melhor para que nós possamos entender o que significa aquela obra de Deus sendo falada no capítulo 36 e 37 de Ezequiel, onde Deus chama à vida os que estão mortos, o vale de ossos secos. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.